Bom dia. Atos 4. Livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Pedro e João, eles estavam indo para o templo quando encontraram ali um senhor aleijado, que sempre era colocado ali na porta do templo para pedir esmola. E esse aleijado pediu esmola a ele, como pedia todo mundo. E eles então, olhando para ele, falaram: não, olha, dinheiro não tem ouro, não tem prata, né? Ou seja, não tem dinheiro, mas o que nós temos, nós te damos. Mas primeiro nós temos que observar, se isso está lá no capítulo 3, né? Eles olhando para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. Falou: não, não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, ergue-te e anda. Então ele levantou, ele curou o aleijado. Todo mundo conhecia, o aleijado estava ali há muitos anos, estava sempre pedindo esmola, todo dia levavam ele ali para ficar esmolando. E ele foi curado imediatamente. E todo mundo vieram para cima de Pedro, João. Ah, não, vocês fizeram isso. Eles acharam muito. Falou: não, peraí, nós não fizemos nada. O que foi feito foi Jesus Cristo, porque nós usamos o nome dele, foi no nome de Jesus. E a partir dele fez uma pregação. Pedro fez uma pregação muito bonita, e pregando Jesus Cristo. Ele não quis, ele não se enalteceu, nada não, falou de Jesus. Pregou o evangelho ali no templo. E muitas pessoas ali, depois nós vamos ver, se converteram através da pregação. E nós temos que observar que às vezes as pessoas estão presas a uma religião e não querem sair. As autoridades judiciárias, né, eclesiásticas, as autoridades judaicas, quando ficaram sabendo daquilo, ficaram chateados, ficaram com raiva. E juntamente com o capitão, seja o chefe da guarda do templo, e também tinha os saduceus, né? Os saduceus que não creem na ressurreição. Os fariseus creem, os saduceus não. Não creem em anjo, nem nada disso, não criam. Então eles chegaram e não gostaram, porque estavam acreditando o milagre, o poder de Jesus Cristo, que realmente foi Jesus que fez. Nós vimos na hora que Pedro falou: não tem ouro nem prata, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Ele disse em nome de Jesus. Ele não disse em nome de outra pessoa. Aí aconteceu o milagre. Mas os saduceus, os fariseus, as autoridades não aceitaram isso. E por esse motivo agora prenderam Pedro e João e os conduziu, né, na prisão para que no dia seguinte o interrogasse. Não, na verdade, o objetivo não é interrogar, é achar um pretexto para julgá-los, condená-los. Essa que é a verdade. Nós hoje vemos também da mesma maneira, nós vemos curas acontecerem, vemos milagre, vemos pessoas serem libertas, física,
espiritualmente, todo tipo de coisa. Mas as pessoas preferem acreditar isso, às vezes, a um santo, a uma santa, a um Deus qualquer, ou até mesmo a medicina, dá crédito à medicina, mas não acreditam a Jesus. As pessoas preferem ignorar. Quando fala que é Jesus, não, eu fiz, foi voto, foi com a Maria não sei das quantas, foi com a Aparecida, foi com a Luz, com a Virgem. Mas ele não sabe quem fez foi Jesus, porque todos esses santos, santas, Deus, não são nada e não têm poder de fazer nada. Imagem nenhuma tem condição de fazer qualquer coisa. Essas imagens não têm condição de se proteger. Você pega um, você joga no céu, está a tela e acaba. É como está na Bíblia. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. E nada fazem, nada podem. Mas as pessoas preferem isso. Não, foi isso que aconteceu. Foi assim. Mas não olha o que foi Jesus. Negam a Jesus o tempo todo. Jesus é negado, é difamado, mesmo por aquelas pessoas que dizem amar a Deus, mesmo aquelas que dizem que amam Jesus. Não, eu amo Jesus, mas foi um voto que eu fiz com a Aparecida. Eu fui com a Aparecida de joelho, sei lá, com a mão no chão, plantando bananeira. Eu rodei aquela escada lá, aquelas escadarias, e foi por isso. Não foi por nada disso, que nada disso vale nada. Sacrifício nenhum vale nada. Um que cure Jesus. Até mesmo o médico, Deus usa os médicos para curar. Às vezes as pessoas não têm fé o suficiente para ser curado através do poder ali na hora de Deus, mas é através da medicina. Inúmeros são os casos. Mas nós preferimos ignorar. E quando se fala que foi Jesus que curou, muitas vezes as pessoas ficam revoltadas, chateados, brigam, apelam, condenam. Não foi diferente. Olha, para nós vermos que Pedro e João foram presos porque fizeram milagre. Em nome de Jesus. Porque curaram, porque fizeram bem, fizeram o que é certo. E as pessoas ainda continuam sendo perseguidas por pregar a palavra de Deus. Muito bem. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. E olha para você ver, Pedro pregou, falou de Jesus, falou do Evangelho. Foi só isso que ele falou. Não teve nenhuma cantoria, não teve nenhum show, não teve nada. Foi somente a palavra, a verdade, nua e crua. As pessoas aceitaram e creram que chegaram quase 5.000 pessoas se converteram. Eu digo se converter a Cristo, não houve promessa ali de bênção, não. Não houve promessa, não. Deus vai estar te dando a vitória, Deus está te dando essa bênção, te dando aquela bênção. Não teve votos, não teve campanha, não teve nada disso. Teve pregação do Evangelho. Pregação da palavra de Deus. Isso que houve. E quase 5.000 pessoas se renderam a Cristo. Pessoas renderam a Cristo. Não ao templo, não à denominação, mas a Cristo. Porque hoje nós vemos muitas pessoas sendo enganadas, iludidas, ludibriadas, porque eu vejo muitos que se dizem pastores, estão usando as armas do inferno, porque quem usa mentira está usando as armas do diabo, que ele que é o pai da mentira. Deus não precisa que nós usemos nada contrário à sua palavra. Então eles usam para enganar o povo, falar, não, você vem para cá, que você vai melhorar, a sua vida vai melhorar, vai ter isso, vai ter aquilo. Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo.
aparece show, aparece tudo, uma série de votos, é da rosa, é do sal, é do envelope esse, é do envelope aquele. O povo são enganado. Essas pessoas que aí na hora levantam a mão, falam que aceita Jesus, recebe a oração e tudo mais, só que não são convertidos. Elas não se converteram. Elas não se converteram ao Senhor. Os verdadeiros, quando se convertem, como está no versículo 3, ele diz da seguinte forma, eu não sei, o povo pergunta, fala, o que é que nós temos que fazer para ficarmos livres disso? Falou, não, sejam batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 37, diz assim, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso foi que ele pregou. É isso que tem que ser feito. Mas hoje não. Ah, não, levanta a mão, você que aceita. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. É mentira. Isso não é bíblico. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, o sumo sacerdote reuniu com a família dele toda, todos os sacerdotes, autoridades, tira eles do cárcere, né, Pedro e João, e questiona, vem cá, em nome de quem que vocês fizeram isso? Em nome de quem que vocês fizeram aquele milagre? Olha a maldade do ser humano. Estão interrogando, questionando, porque o homem foi curado. O homem foi liberto daquela prisão ali, estava aleijado a vida toda. Eles não tinham condição de libertá-lo. Não tinham meios para isso. Pedro e João, em nome de Jesus, fizeram. Agora eles querem questionar, eles estão achando ruim. Eles estão achando ruim. E perguntei em nome de quem vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? E em nome de quem? Eu sabia que foi em nome de Jesus. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como ele foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que esse homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Olha para você ver, quando eles são interrogados, Pedro responde aproveitando, já pregando para todo mundo ali.
Olha a autoridade, né? Vocês observa bem. Esse homem que vocês conheciam, ele foi salvo, foi liberto desse mal, foi curado em nome de Jesus Cristo. Nós estamos sendo interrogados de uma caridade, uma bondade que nós fizemos para este homem. Agora nós somos acusados, nós somos questionados por isso. Mas não foi no nosso nome, não. Foi em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome daquele que vocês prenderam, vocês crucificaram. Mas Deus Pai o ressuscitou. Ele está livre, ele está vivo, ele vive para sempre. Interessante é que nós vemos a pregação de Paulo ali para eles, a resposta, forma de pregação, de uma maneira forte, intrépida. Ele não pensou em agradar, fazer, não. Você vê, não, ele falou direto, falou, não, vocês crucificaram Jesus. É em nome desse que vocês crucificaram, é esse que curou. É esse que deu a cura para esse rapaz que vocês veem agora normalmente. O Jesus que vocês crucificaram. Nós observamos os pastores da atualidade, os pregadores modernos, e eles não têm coragem de pregar de maneira clara a verdade, porque tem medo de chatear, desagradar membro, pessoas que ali estão. Ah não, fulano é um bom dizimista, se eu desagradá-lo, ele pode sair da igreja. Aí eu não posso pregar sobre isso porque eu sei que ele vive numa situação de erro, de pecado. Se eu pregar, ele vai abandonar a igreja. Eles não pregam a verdade. É por esse motivo que hoje a maioria dos templos, né, dos pastores, das congregações, são a favores do segundo casamento, do divórcio. Eles sabem que estão errados, mas a congregação deles estão cheia. E eles não podem pregar, então vão esvaziar. Esvaziou, diminui sensivelmente a arrecadação. E eles estão preocupados com a arrecadação. Essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão. Então não prega. Paulo não tinha nada disso. Paulo não está pregando nem para a ovelha comum, não. Está pregando para as autoridades. Para a principal autoridade eclesiástica, religiosa. É para o sumo sacerdote que ele está pregando. Ele diz, não, vocês mataram. Vocês crucificaram. Mas Deus Pai o ressuscitou. Ele está vivo. E ele é o nosso Salvador. Falou, olha, não existe nada, nenhum nome, absolutamente nada que possa fazer alguém ser salvo. Nós só podemos ser salvos em Jesus. Por Jesus. É no nome de Jesus. Não existe nenhum nome, ninguém, pelo qual nós devemos ser salvos. Mas só há salvação em Jesus. E isso ele está falando para os sacerdotes. Para aqueles que não acreditaram em Jesus. Para aqueles que pediram a morte de Jesus. Para aqueles que mandaram crucificar Jesus. Aqueles que exigiram a morte de Jesus. Ele está pregando para esses. Fala, vocês crucificaram Jesus. Mas nenhum nome, nenhuma pessoa tem condição de salvar. Só podemos ser salvos em Jesus Cristo. Fiz uma pregação bonita ali para todos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus.
Eles só ouviram Paulo não, Pedro pregando ali, João. E Pedro era pescador, como João, eles não tinham cultura. Mas ele estava falando aí em nome de Jesus, o Espírito Santo deu condição dele falar. O Espírito Santo que estava falando através deles. Então eles ouvindo aqui, falaram, caramba, esses homens estão falando. Então com certeza eles estiveram com Jesus, viveram com Jesus, para ter aprendido tudo isso. Nós temos que ser reconhecido como quem esteve ou como quem está com Jesus. Nós temos que falar das coisas do reino. As pessoas têm que ver em nós a sabedoria do Senhor Jesus. Saber não, essa aí ela está com Jesus, esteve com Jesus. Porque o que ele fala, como nos orienta, como nos fala, é só coisa do reino, não é daqui. Agora, quando nós estamos pregando, falando coisa, não, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer assim, assado, Deus está abençoando assim, nós sabemos que são linguagem de engano, linguagem do mundo. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o Senhor. Eles pregaram o evangelho, falaram, chamaram a atenção, exortaram. Chamaram, inclusive, o sumo sacerdote de assassínio por terem crucificado Jesus. Mas mesmo assim eles ficaram maravilhados. Falaram, esses que são pessoas iletradas, né, semi-analfabetos, estão falando muito bem do reino porque eles estiveram com Jesus, eles aprenderam de Jesus. Nós temos que aprender de Jesus. As pessoas têm que ver em nós o linguajar de Jesus, o linguajar do reino de Deus. As pessoas têm que perceber que o Espírito Santo habita em nós, que nós estamos falando pelo Espírito, não de acordo com a nossa vontade ou nosso querer. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado? Nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que te retirasse do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando, que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome. Falou, olha, quando eles viram que eles falaram, tu mandaram tirar Pedro, João falou, leva ele para lá, leva lá para o cárcere de novo. E falou, olha, reuniram então e falaram, não tem como negar o milagre eles fizeram, toda Jerusalém sabe. Todo mundo sabe quem era esse moço, que era um aleijado, e agora está andando normal, falando, pulando. Então não tem como negar isso. Mas nós temos que fazer o quê? É impedir deles ficar falando em nome de Jesus. Nós temos que impedir deles estar fazendo milagres. Nós temos que impedir, não podemos deixar. Vamos ameaçá-lo. Porque como eles viram que todo mundo sabia do que eles tinham feito e não tinha uma acusação, nada claro, se eles tentassem acusar agora Pedro e João, toda a população ficaria contra e eles ficariam mal. Né? Então ele falou, olha, não dá para fazer, o que vamos fazer então? Vamos ameaçá-lo para que eles não falem mais o nome de Jesus. E tem muita gente sendo ameaçada para não falar, às vezes citar o nome de Jesus, mas não agir de acordo com o que o Evangelho manda. Agir de maneira diferente. Então foi o que eles fizeram, falaram, vamos ameaçá-los para que eles não falem o nome de Jesus. E não façam mais sinal. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Trouxeram e ameaçaram. Falaram, olha,
A partir de hoje, vocês não pregam mais sobre Jesus, não falam mais sobre Jesus, não ensinam mais sobre Jesus. Olha a exigência, o que eles não queriam. Eles só não queriam falar de Jesus, ou seja, o problema deles não era com Pedro e João, não, era com Jesus. Eles estavam perseguindo a Jesus. Nós também, às vezes, perseguimos Jesus. Nós perseguimos. Quando, às vezes, em nosso trabalho, em nossa casa, na rua, no colégio, sei lá, nós deixamos de falar de Jesus, nós deixamos de apresentar Jesus. Quando nós estamos deixando, estamos negando, estamos escondendo. E nós vamos prestar conta disso. Nós estamos impedindo que as pessoas conheçam Jesus, venham falar de Jesus, venham pregar sobre Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmo, se é justo diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus. Falou, não, julga vocês aí. Julga vocês se é justo, nós estamos fazendo certo, obedecer mais a vocês do que a Jesus. Será que nós temos que obedecer vocês, homens, e não a Jesus? É o que as pessoas fazem. As pessoas hoje preferem obedecer um ensinamento louco de qualquer suposto pastor, ou de qualquer pessoa, ou qualquer orientação, conselho das pessoas, mas não querem ouvir a Cristo. Não querem ouvir o Evangelho. Não querem aprenderem mais de Cristo. Aí falam que são do Senhor. Falam que são do Senhor. Quando é que nós estamos desobedecendo a Cristo? Quando é que nós estamos obedecendo a sua vontade? Quando nós resolvemos acatar orientações do mundo ou das pessoas que estão no mundo e negamos a Cristo. Porque não tem condição de andar os dois juntos. Ou ama um, desprezará o outro, ou amará o outro, desprezará um. Temos que mudar. Reconhecer que existe Cristo e é Ele que está em nossas vidas. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmo, se é justo diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E ameaçamos ainda mais os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que aconteceram. Pois o homem a quem se operar aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Aquele homem que foi curado tinha mais de 40 anos. Pedro tinha perguntado: vem cá, vocês que resolvem aí, se nós devemos obedecer a vocês e não a Deus. Porque ele não pode deixar de falar do que viu e ouviu. Nós ouvimos tanto de Deus, nós ouvimos Deus falar com nós. Ele nos enche, Ele nos prepara, Ele nos capacita. Ele opera milagres e maravilhas. Mas às vezes nós nos calamos. Nós não testemunhamos. Porque a nossa função é testemunhar. O Evangelho é testemunho. Temos que testemunhar. Testemunhar o que Deus fez na nossa vida. O que Deus vai fazer na vida das pessoas. E quanto mais as pessoas saibam disso, aí elas têm condição de se converterem e receberem mais de Deus e, consequentemente, são mais testemunhos, são mais a palavra de Deus, o Evangelho sendo pregado. Não é por causa que, não tem um homem curado, nós não curamos uma pessoa, não conseguimos. Quando nós não conseguimos é por causa da nossa fé.
que nós temos que nos omitir. Em todo o tempo nós temos que dar testemunho do Evangelho. Nós temos que falar sobre a Bíblia. Nós temos que falar sobre Jesus. E não temer, não importa quem seja. Temos que temer somente um, a Jesus Cristo. Nós lemos hoje o livro de Atos, capítulo 4, até o versículo 22. Toda dúvida, qualquer coisa, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso que eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.